soft skills têm ganhado mais importância nos últimos anos. Na hora de escolher ou manter um profissional, uma pessoa dentro da equipe, isso é muito levado em conta. Então, esse estereótipo do programador antigo já não tem mais tanta relevância na prática do dia a dia de trabalho. Então, por exemplo, eu vi em muitos processos seletivos, não só das empresas que eu trabalho, mas de outras empresas também, pessoas ali que estavam competindo por uma vaga e uma tinha maior domínio técnico, experiência do que outra. Mas ali o fit cultural, a postura no próprio processo de entrevista, a capacidade de comunicação, de colaboração, tudo isso foi prioridade em relação às questões técnicas. Lógico que precisa ter um nível adequado para cumprir o que precisa na vaga, mas na hora de escolher entre duas pessoas, eu vi muitas vezes isso acontecer. E claro que tem pessoas no mercado que ainda têm uma visão mais antiga, mais técnica, hard, né? Mas conforme foram passando os anos, isso tem acontecido cada vez mais. E eu entendo que é porque, de fato, dá resultado, né? Estudos e a experiência das pessoas, dos líderes das empresas e dos times de tecnologia têm percebido que dá resultado. Não adianta manter uma pessoa muito boa técnica no time, mas que não consegue interagir, que não consegue lidar com os desafios do dia a dia, também da parte interpessoal. E eu acho que isso afeta principalmente, pelo que eu vejo, as pessoas mais iniciantes ali da carreira, né? Porque a pessoa, às vezes, não sabe programar tanto, né? Pensando nessa área da programação, tá aprendendo ali. Mas isso você consegue ensinar para a pessoa com mais facilidade do que trabalhar em grupo, do que ter essa resiliência, né? São coisas que, se a pessoa já chega mais preparada nesse aspecto, a parte técnica tem toda uma equipe técnica que consegue dar ali um treinamento mais focado e em um tempo mais curto, eu acho que você consegue desenvolver esse tipo de habilidade, né? Então, vendo dos nossos alunos ali também, eu sinto um pouco isso que você falou, Lu, de isso ter um peso bem grande na hora que as pessoas estão passando por processos seletivos ali. Muitas vezes tem várias etapas antes de ter uma etapa técnica, né? Com entrevistas e dinâmicas e tudo mais. Eu acho super importante o que Lu falou, e aqui nos bastidores no off, enquanto ele falava, eu observava, né? Lu, ele é da programação, ele é uma pessoa que hoje trabalha com gestão, e aí ele une esse processo de ter a capacidade dele, o desenvolvimento dele, o histórico dele de qualificação dentro da área de tecnologia com essas habilidades que é alguém da liderança, né? A inteligência emocional, a comunicação, a negociação, tudo isso é muito perceptível. Eu sempre costumo falar que as habilidades que levaram você a entrar no mercado de trabalho não são as mesmas que vão fazer com que você vá adiante, né? Existem algumas habilidades que eu acredito dentro da programação que ainda estão em aberto, que eu acho que se o programador, o desenvolvedor, ele conseguir desenvolver esse produto, né, humanizado dentro dele, ele só vai ter mais diferenciais, porque a realidade é que o programador, ele é a profissão do futuro, né? Então, assim, é uma tendência, não tem como voltar atrás. Então, o que vai fazer com que você se sobressaia dentro do mercado de trabalho? E aí eu já dei alguns exemplos, né, para quem quer atingir níveis de liderança, como foi o caso do Lu que eu falei, inteligência emocional, negociação, comunicação, isso tudo é valiosíssimo, né, mas também tem algumas antes, que são as escalas para quem está iniciando, como você falou, X, o que eu acho que é super importante, como a empatia. Muita gente me pergunta também sobre como aplicar a empatia nos negócios. Eu sempre falo que a empatia, ela tem um que é super legal, você consegue identificar o que o seu líder pede a você, o que a empresa necessita e o que o seu cliente espera. Eu gosto muito também da antifragilidade. A gente falou por muito tempo de resiliência e com a pandemia a gente viu que a resiliência não está sendo mais só o suficiente, né? Que é voltar para o estado de antes, após você passar por um evento difícil. Agora o mercado está esperando que você supere aquele processo, aquele trauma, aquele desafio, para você se tornar mais forte. Outra que eu gosto bastante, que eu acho que é um desafio para o programador que está iniciando, que nunca trabalhou em equipe e que vai lidar com o mercado de trabalho, ou vai entrar numa empresa, seja remota, híbrido ou presencial, que é o desenvolvimento de gestão de conflitos, né? Que é um desafio você ter que trabalhar num ambiente diverso, plural, vindo a ter contato com pessoas
tão distintas de você. Então, eu acho que se eu quisesse amarrar esse pacotinho aí para quem está começando na programação, sem dúvida seria empatia, gestão de conflitos, sim, com certeza, e antifragilidade. Nath, se você pudesse me dar uma delas para eu começar a dar o start. Bom, começa pelo autoconhecimento profissional. Eu falo que muita gente fala para mim como é ser um líder, depois a Lu vai explicar como é, mas é mais importante você ser autolíder, e para isso você precisa desenvolver bastante o autoconhecimento profissional. Acho que esse é um bom start para você que está começando aí na programação.